Imagine por um instante que dentro de você existe um espaço vasto, como um céu sem nuvens, onde nenhuma tempestade pode tocar. Ali, no silêncio desse lugar, reside uma força que não grita, não impõe, mas simplesmente é. Uma presença que sustenta tudo o que você vive, sem depender de aprovações externas ou vitórias passageiras. Você, ao se conectar com essa essência, começa a notar como o dia a dia ganha um novo ritmo. Essa consciência não é algo distante, reservado para momentos raros de meditação em montanhas isoladas. Não, ela se infiltra nas rotinas mais comuns, convidando você a transcender aquele senso apertado de si mesmo, o que se sente sempre ameaçado pelo trânsito caótico ou pelas demandas do trabalho. Imagine, durante uma conversa tensa com um colega, em vez de reagir com defesa automática, você observa o impulso surgir e se dissipar, como uma onda que quebra na praia sem arrastar tudo consigo. Nesse instante, o medo de ser julgado perde força e surge uma liberdade genuína, onde as palavras fluem com autenticidade, sem a necessidade de dominar ou convencer. E se você experimentasse isso ao lidar com as pequenas frustrações do cotidiano, como uma fila longa no supermercado? Em vez de se irritar com o tempo perdido, você poderia voltar a atenção para o espaço interior, notando como o corpo se tensiona e, gentilmente, deixando que essa percepção traga uma calma inesperada. Ali, no meio da agitação, você descobre que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo lá fora, mas em se ancorar nessa vastidão interna, onde o vazio não é ausência, mas uma plenitude que nutre a alma. Às vezes, você pode se pegar questionando: e se eu falhar em acessar isso? Mas a beleza reside exatamente na simplicidade da tentativa. Não se trata de um esforço intelectual, de ler livros ou memorizar conceitos. É uma vivência direta, como quando, ao final de um dia exaustivo, você se senta em um canto quieto da casa, fecha os olhos e sente a presença que sempre esteve ali, sustentando cada respiração, cada batida do coração. Nesse reconhecimento, o medo das incertezas futuras diminui, porque o foco se volta para o eterno agora, onde nada pode ser perdido de verdade. Pensa em você caminhando por uma rua movimentada, cercado de ruídos e pressas alheias. Você pode, de repente, notar os pensamentos girando como folhas ao vento e escolher observá-los sem se prender. Um exemplo prático: ao enfrentar uma decisão difícil, como mudar de emprego ou reconectar com alguém distante, em vez de se deixar levar pelo pânico do "e se", você acessa essa consciência pura, sentindo a força silenciosa que o guia para escolhas alinhadas com o que realmente importa. Assim, as mudanças não surgem de impulsos superficiais, mas de uma profundidade que transforma a vida de forma real, duradoura. Essa jornada interna convida você a explorar camadas que o ego esconde, revelando um poder que não busca conquistas externas, mas uma liberação que flui naturalmente. E se durante uma refeição solitária você pausasse para sentir o sabor não só na boca, mas na presença que observa tudo isso? Ali, o vazio se enche de gratidão sutil, e o pequeno eu, com suas inseguranças, vai se dissolvendo,
abrindo espaço para uma existência mais plena. Você percebe, aos poucos, como essa essência o empodera para enfrentar desafios sem armaduras. Por exemplo, ao lidar com uma perda recente, em vez de se afogar em lamentos, você pode voltar ao espaço interior, onde a dor é sentida, mas não define quem você é. Essa percepção direta, vivida no corpo e na mente, desperta um potencial que sempre esteve adormecido, convidando a ações corajosas, como iniciar um hobby esquecido ou expressar sentimentos guardados há anos. E assim, passo a passo, você se torna testemunha de sua própria transformação, onde o poder interior não é uma ferramenta para dominar, mas um portal para a liberdade verdadeira. Um convite constante a mergulhar mais profundo, a experimentar essa vastidão que sustenta o universo inteiro dentro de si. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um e-book, Desafio 30 Dias de Gratidão. Um desafio simples para transformar sua mente, humor e resultados. E também deixei o link de um guia prático, inspirado em Eckhart Tolle, para silenciar a mente. Confira! Há um espaço dentro de cada um, como um intervalo entre duas ondas no mar, onde o silêncio não é apenas quietude, mas uma força viva, pulsando com clareza e calma. E se você se permitisse descansar nesse espaço, mesmo por um instante, deixando o medo escorregar como areia entre os dedos? O medo, esse velho companheiro, muitas vezes sussurra histórias de fracasso ou rejeição, mantendo você preso a um eu pequeno que se encolhe diante das incertezas. Mas, ao se voltar para essa presença silenciosa, você descobre algo maior, algo que não treme com as oscilações do mundo. Imagine você, ao acordar com o coração acelerado por preocupações sobre o dia, escolhendo parar por um momento. Você fecha os olhos, sente o ar entrando e saindo, e nesse breve intervalo, percebe que o peso dos pensamentos começa a se dissolver. Aquele nó no peito se solta e você inicia o dia com uma leveza que não depende de tudo estar resolvido. Essa prática não exige horas de meditação ou cenários perfeitos. Pelo contrário, ela se entrelaça nos instantes mais simples. Por exemplo, quando você está preso em uma reunião longa, sentindo a irritação crescer, você pode trazer a atenção para o corpo, para o ritmo da respiração e notar o espaço silencioso que existe além da pressa ou da frustração. Nesse momento, a necessidade de reagir impulsivamente diminui, e você encontra palavras mais sábias, que surgem de uma inteligência tranquila, não do calor da emoção. E se você, ao enfrentar uma decisão importante, como aceitar ou não uma nova responsabilidade, parasse para ouvir esse silêncio interior? Em vez de ser guiado pelo medo do erro, você poderia sentir a presença que o ancora, permitindo que a escolha venha de um lugar de confiança, não de pânico. Essa conexão com a quietude não é passiva, ela é como uma bússola, guiando ações com uma clareza que o ego, com suas dúvidas incessantes, nunca poderia oferecer. No cotidiano, você pode transformar pequenos momentos em portais para essa liberdade. Imagine você, parado em um engarrafamento com o relógio correndo. Em vez de se perder na impaciência, você observa os pensamentos que gritam, "Estou atrasado", mas escolhe não se fundir a eles. Você nota o espaço entre um pensamento e outro, onde o silêncio sussurra que tudo está bem, que você é mais do que esse momento de pressa. Aos poucos, o que parecia um problema se torna apenas uma cena passageira, e você segue com um sorriso inesperado. Essa presença silenciosa também o ajuda a lidar com relacionamentos.
Quando uma discussão começa a esquentar, você pode pausar, sentir o calor da raiva subir e, em vez de explodir, voltar-se para esse espaço interno. Você percebe que o outro não é o inimigo, mas apenas mais uma onda no vasto oceano da existência. Assim, você responde com calma, e a conversa, que poderia ter se tornado um conflito, vira um diálogo verdadeiro. Às vezes você pode se perguntar: e se eu não conseguir encontrar esse silêncio? Mas a beleza está em saber que ele está sempre lá, esperando, como o céu que nunca deixa de existir, mesmo coberto por nuvens. Ao lavar a louça, por exemplo, você pode trazer a atenção para o som da água, para o toque das mãos no prato e sentir que, naquele instante, não há nada faltando. Esse simples ato o reconecta à potência que dissolve o medo, mostrando que a vida não precisa ser uma luta constante. Essa liberação não é sobre apagar o medo, mas sobre enxergá-lo como um convidado que não precisa ditar as regras. Você, ao cultivar essa prática, começa a viver com uma coragem sutil, que não depende de vitórias externas, mas de uma confiança que brota do silêncio interior. Você caminha pelo mundo com uma leveza nova, sabendo que não importa o que venha, você carrega dentro de si uma força que nunca se abala. E passo a passo, você percebe que essa presença é o verdadeiro guia para uma vida mais plena, mais alinhada, mais livre. Existe uma confiança que não depende de palavras bonitas ou promessas repetidas. Uma confiança que pulsa como o próprio ritmo da vida, quieta, mas inabalável. E se você pudesse tocar essa força, não como quem acredita em algo externo, mas como quem sente a própria existência entrelaçada com o todo? A verdadeira fé, aquela que Tolle aponta, não é um pensamento que se repete, mas um estado de ser. Uma certeza que brota quando você se conecta ao fluxo profundo da vida. Imagine você, ao acordar com a mente cheia de dúvidas sobre o futuro, decidindo parar por um instante. Você se senta com presença e percebe que, mesmo com a incerteza, algo o sustenta. Esse algo não precisa de nomeações, porque é a própria vida fluindo através de você. Essa confiança pode se manifestar nos momentos mais comuns. Por exemplo, ao enfrentar um dia cheio de compromissos, você pode sentir o impulso de planejar cada detalhe para evitar o caos. Mas em vez de se prender a esse controle, você experimenta soltar, apenas por um momento, e confiar que a inteligência da vida o guiará. Talvez, ao conversar com um chefe exigente, você note a tensão crescendo, mas em vez de lutar contra ela, deixa que a presença o envolva, permitindo que as palavras certas cheguem sem forçar. Assim, você descobre que a confiança não é sobre saber o que vai acontecer, mas sobre estar inteiro no agora, onde o medo não encontra raízes. E se você, ao caminhar por um parque, parasse para observar uma árvore, não como algo separado, mas como parte do mesmo tecido vivo que o compõe? Você pode sentir, por um instante, que não há divisão entre você e o mundo. Essa percepção, tão simples, dissolve o senso de isolamento que alimenta a insegurança. Talvez, ao fazer uma escolha difícil, como mudar de cidade ou recomeçar um projeto, você sinta o velho receio de falhar. Mas ao se ancorar nessa confiança profunda, você percebe que a vida não é algo que precisa ser conquistado, mas algo que já o carrega, como um rio que guia o barco sem que você precise remar com desespero. No dia a dia, você pode transformar instantes em pontes para essa fé viva. Por exemplo, ao lavar as mãos, você pode trazer a atenção para o toque da água,
para o movimento simples e sentir que esse momento é completo, sem necessidade de algo além. Quando a mente insiste em repetir "e se tudo der errado?", você pode observar esses pensamentos como nuvens passando, sabendo que o céu da sua essência permanece intocado. Essa prática não exige esforço heróico, mas uma abertura suave, como quem acolhe um velho amigo. Às vezes, você pode se perguntar: como confiar quando tudo parece desmoronar? Mas a resposta está na própria pergunta. A confiança não vem de fora, de garantias ou respostas prontas. Ela surge quando você se permite sentir a conexão com algo maior, mesmo no caos. Por exemplo, ao lidar com uma perda, você pode sentar em silêncio, deixar as emoções fluírem sem resistência e perceber que por trás da dor há uma presença que o sustenta, como o chão firme sob seus pés. Essa fé não nega a dificuldade, mas a atravessa com uma calma que vem de saber que você nunca está verdadeiramente sozinho. Essa confiança profunda muda a forma como você caminha pelo mundo. Você começa a notar que as escolhas, antes guiadas pelo medo de errar, agora vêm de um lugar de alinhamento, como se a vida mesma sussurrasse o próximo passo. Ao ajudar um amigo em dificuldade, por exemplo, você não fala com clichês motivacionais, mas com uma presença genuína, que toca o outro porque vem de um lugar verdadeiro. Você vive com menos peso, sabendo que a fonte de tudo o que é já está dentro de você, não como uma crença, mas como uma experiência viva, pulsante, que o convida a se mover com coragem e leveza. Essa fé, que não depende de palavras ou ideias, é um convite para você se abrir ao mistério da própria existência. Você percebe, aos poucos, que confiar na vida é confiar em si mesmo, porque os dois são um só. E nesse reconhecimento você encontra a liberdade para viver sem divisões, sem dúvidas que o aprisionam, apenas com a certeza silenciosa de que tudo, no fundo, já está bem. Existe uma certeza que não se apoia em frases decoradas ou ideias que a mente repete como um eco distante, mas que emerge como um sussurro constante do coração, alinhado ao fluxo invisível da existência. E se você se permitisse sentir isso, não como uma crença que precisa ser defendida, mas como uma ligação natural com o que o move, dia após dia? Você muitas vezes se apega a palavras que prometem alívio, bilhetes com mensagens de otimismo espalhados pela casa ou repetições mentais de que tudo vai dar certo. No entanto, essas são camadas finas que o intelecto usa para mascarar o vazio sem realmente tocar a raiz do desconforto. A fé de que falamos aqui é diferente. Ela nasce quando você percebe que faz parte de algo maior, uma fonte que pulsa em tudo, eliminando essa sensação de estar sozinho contra o mundo. Essa confiança pode florescer nas rotinas mais corriqueiras. Imagine você, ao preparar o almoço, deixando de lado os pensamentos ansiosos sobre o que virá depois. Você se concentra no corte dos ingredientes, no som da faca na tábua e sente que esse instante é inteiro, sem lacunas. Quando o medo de uma reunião importante surge, em vez de se armar com argumentos mentais, você pode soltar o controle por um segundo, permitindo que essa conexão interna guie suas respostas. Assim, as palavras saem mais autênticas e você percebe que confiar não é prever o futuro, mas estar presente o suficiente para que o caminho se revele naturalmente. E se você, durante uma caminhada solitária, observasse o vento mexendo as folhas, não como algo alheio, mas como uma extensão do mesmo sopro que o anima? Você poderia, nesse momento,
dissolver a barreira que o faz se sentir isolado, sentindo que a vida o abraça sem palavras. Ao lidar com uma dúvida persistente, como prosseguir em um relacionamento complicado, você sente o impulso de analisar tudo, mas, ancorando-se nessa fé profunda, você deixa as emoções passarem como rios e descobre que as decisões vêm de uma sabedoria quieta, como se o universo mesmo indicasse o rumo, sem a necessidade de rótulos ou garantias. No fluxo do cotidiano, você transforma esses toques em hábitos sutis. Se a mente teima em questionar, e se eu perder o que tenho? Você a observa com gentileza, como quem vê fumaça se dissipar, sabendo que a essência de você permanece intacta. Essa abertura não pede grandes gestos, mas um acolhimento calmo, como abrir uma janela para o ar fresco entrar. Por vezes, você se indaga como manter essa confiança quando o chão parece tremer. A chave está em reconhecer que ela não surge de promessas externas, mas de permitir que a unidade se manifeste, mesmo na turbulência. Ao vivenciar um contratempo, como um plano que desaba, você pode se sentar por um minuto, deixar o turbilhão emocional rodopiar sem interferir e sentir que, abaixo disso, há um apoio constante, como raízes firmes em solo fértil. Essa fé não ignora o desafio, mas o atravessa com uma paz que brota de saber que você é parte inseparável do todo. Essa certeza interna altera o jeito como você navega pela vida. Você nota que as ações, outrora impulsionadas pela insegurança, agora fluem de um centro equilibrado, como se cada passo fosse sussurrado pela própria correnteza da existência. Essa fé, livre de amarras conceituais, convida você a se render ao enigma da própria jornada. Você vai compreendendo que confiar na vida é se reconhecer nela, sem fronteiras ou hesitações, apenas com a convicção suave de que no cerne tudo se entrelaça em harmonia. Existe um lugar dentro de você, um espaço quieto, onde as ideias mais brilhantes dançam antes mesmo de ganharem forma. E se você pudesse se conectar a essa fonte silenciosa, onde a criatividade não é forçada, mas flui como um rio que encontra seu caminho sem esforço. Muitas vezes você tenta criar algo novo, um projeto, uma solução, uma expressão, com a mente acelerada, buscando controlar cada detalhe. Mas o verdadeiro poder criativo, aquele que transforma e surpreende, não vem do esforço do ego, mas de um espaço mais amplo, onde o silêncio abre portas para a inteligência universal. Imagine, ao sentar para escrever uma mensagem importante, sentindo o peso de encontrar as palavras perfeitas. Você para, respira fundo, deixa os pensamentos se acalmarem como poeira assentando. E, de repente, uma frase clara surge, como se já estivesse pronta dentro de você. Esse instante revela que a criatividade não é algo que você fabrica, mas algo que permite surgir. Essa conexão com o silêncio pode brilhar nos momentos mais comuns. E se você, ao caminhar por um jardim, notasse a forma única como uma flor se abre ao sol e sentisse uma inspiração súbita, como se a própria natureza lhe sussurrasse uma ideia. Você pode, nesse momento, pegar um caderno e deixar as palavras fluírem, sem julgar ou editar, permitindo que o poder silencioso se expresse em versos ou esboços. Essa prática não exige talento especial, apenas uma abertura para ouvir o que já está presente, esperando para ser percebido. No cotidiano, você pode tecer essa criatividade em gestos simples. Essa abertura ao poder silencioso
muda o jeito como você vive. Você percebe que suas ações, antes limitadas pelo medo de errar, agora carregam uma inteligência viva, como se cada passo fosse guiado por uma sabedoria maior. Ao iniciar um projeto pessoal, como pintar ou escrever, você não se preocupa tanto com o resultado, mas se entrega ao processo, sabendo que a verdadeira criação vem de se alinhar com esse fluxo informe. Essa conexão com a fonte criativa é um convite para você viver com mais leveza e ousadia. Você descobre que a criatividade não é um dom raro, mas um estado natural, acessível sempre que se abre ao silêncio que sustenta tudo. E nesse espaço, você encontra não só ideias, mas uma vida mais rica, onde cada momento é uma oportunidade de criar algo novo, algo verdadeiro, algo que ressoa com a essência do universo. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.